Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse maravilhoso canal. Que satisfação enorme ter você aqui nesse vídeo. Que alegria estar juntos aqui em mais um desse canal aqui. Lembrando que esse canal existe para te abençoar, para levar para você palavra, direção, assertividade, né? A ideia é compartilhar com você aqui mensagens para inspirar o seu coração, para te fazer avançar, para te fazer continuar na caminhada da maneira mais assertiva possível, que é na direção do Pai, Filho e Espírito, na direção de Deus. Eu quero compartilhar com você aqui algo muito poderoso, algo que muito falar no seu coração. Talvez você já esteja sem esperança, talvez você já esteja em uma situação que você não consegue ver saída. É interessante quando a gente olha para esse cenário de não ver saída, quando a gente olha, por exemplo, o próprio salmista em um desses momentos, né? Porque quem nunca se pegou numa situação de a gente não ver saída. A situação parece que está tão amarrada, está tão difícil que a gente não vê possibilidades aos nossos olhos, e aí a gente começa a se indagar, fazer questionamentos, mas o próprio salmista, quando fez isso, ele dizia: eu elevo os meus olhos para os montes, ou seja, eu olho de um lado, eu olho para o outro, e eu não vejo solução. Aí ele lembra que ele tem um Deus que é acima de todos, ele diz o seguinte: meu socorro, meu Senhor que veio dos céus e a terra. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui hoje com você, um texto muito forte. E quando eu li esse texto, Deus falou muito no meu coração. Eu acredito que Ele vai falar no seu coração também. Eu acredito que Deus ele vai trazer a esperança, Deus ele vai te dar ânimo, forças para continuar na sua caminhada de maneira mais próxima dele. Porque o deserto, né, a dificuldade, ela não é para nos matar, ela não é para nos parar. A dificuldade ela não vem para que nós paramos por ali, ou para que nós tenhamos a ideia de que nós não somos capazes, ou para que nós tenhamos a ideia que nós somos amaldiçoados de alguma maneira, porque parece que só com a gente as coisas dão errado. Então, a dificuldade ela vem para nos fortalecer, para nos dar experiências com o Senhor, experiências com Deus. Para e pensa comigo. Se não estivesse o povo de Israel diante do mar vermelho, atrás cavaleiros, um exército treinado em guerras, em batalhas, se o povo não estivesse um cenário completamente sem saída, eles não teriam visto o milagre de Deus, que é a abertura do mar vermelho. Eles não teriam visto e não teriam atravessado a seco o mar vermelho e do outro lado cantado o hino da vitória. Então tem situações da nossa vida que é para nos fazer aprender algo, mas tem situações que é para que nós tenhamos a experiência com Deus, para que nós vejamos como Deus age na nossa vida de maneira até mesmo inexplicável, de maneira que se a gente contar para alguém, é difícil de acreditar, porque Deus ele faz aquilo que é impossível. Eu quero compartilhar com você um texto poderoso que está no livro de Isaías, capítulo 50, aliás, número 64, no versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Olha que versículo poderoso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Olha que poderoso isso. Olha que maravilhoso isso. Isaías, quando ele fala, quando ele está aqui narrando essa situação, quando ele está falando isso, encorajar o povo que viria, atravessaria, já estavam passando tecnicamente por momentos de turbulência espiritual, momentos que eles viriam a amargura,
a dificuldade, não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito como povo, sofreriam na mãos dos inimigos. E ele encoraja, dizendo: o poder, falando sobre o poder, sobre o Deus a qual queremos ser. Muitos os outros povos da região adoravam a diversos deuses, Deus Baal, Astarote e por aí vai. Mas o povo de Israel adorava ao Deus. E eventualmente esse povo desviava a adoração, esse povo eventualmente olhava para outras situações e não priorizava a Deus. Mas Isaías, o Senhor, me exaltou sobre o castigo de Deus sobre o povo que não priorizava, mas também traz a memória daquele povo quem é esse Deus a qual eles deveriam estar a todo momento priorizando e servir de fato. Quem era esse Deus? E está trazendo aqui a magnitude desse Deus, porque nem na antiguidade se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus de ti. Fazendo aqui sobre o tamanho desse Deus e sobre ele ser único, o primeiro da nossa vida. Mas não basta só esse Deus ser grandioso, não basta esse Deus ser único, não basta esse Deus ser algo, ser um ser maravilhoso em todos os aspectos. Ele trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha para aquele que nele espera. Esperar aqui, nesse texto, não está falando simplesmente sobre esperar algo acontecer, está falando sobre confiança, está falando sobre fé. Aquele que nele espera, aquele que nele confia, aquele que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos cenários adversos, ele sabe que Deus é poderoso para reverter cenários. Ele sabe que Deus é poderoso para reverter situações adversas da nossa vida. Deus que trabalha para aqueles que nele espera, Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. A Bíblia diz, inclusive, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que confiar em Deus é a melhor saída. Ele trabalha, ele age na nossa vida mediante a nossa fé. Eu sei que situações às vezes nos fazem duvidar. As situações de nossas vidas nos fazem olhar para trás e até mesmo se perguntar por que Deus me deixou assim, ou por que isso aconteceu comigo dessa forma, será que Deus não está me ouvindo? Mas eu tenho uma palavra para o seu coração aqui hoje, que é: Deus ainda trabalha por você. Deus ainda faz por você. Como eu falei no início, às vezes as situações acontecem para nos trazer experiência. Talvez você conheça um Deus que cura. Talvez você conheça um Deus que faça algo na sua vida. Pode ser que em outras áreas da sua vida você ainda não conhece o quanto Deus é poderoso para agir. Na área financeira, por exemplo. Na sua área conjugal, por exemplo. Na sua vida amorosa. Talvez você não viu Deus agindo nessa área da sua vida. E você está passando por isso. Mas você hoje irá ver, irá contemplar um Deus que trabalha, nele esperam. Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui hoje, dizendo o seguinte: continua confiando, continua crendo que Deus está trabalhando na sua causa, Deus está agindo no meio da sua situação. Que Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta, ou seja, Deus ele tem direcionamento, tem válvula de escape no meio do sofrimento. Você irá cantar o hino da vitória, você irá glorificar o nome do Senhor que trabalha para os que nele esperam. Continua crendo que a sua vitória já está chegando. Continua acreditando que esse cenário não é para que você passe por vergonha, não é para que você morra na praia. Não, 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 não. Deus ele trabalha para o que nele espera. Deus está trazendo um novo tempo na sua vida. Um novo tempo, um novo cântico, uma nova história está para acontecer na sua vida, porque Deus
trabalha para os que dele esperam. Deus abençoar poderosamente a sua vida. Que essa palavra venha tocar o seu coração. E é óbvio, né? Se você gostou desse vídeo, se você sentiu que Deus falou com você, deixa aqui o seu gostei nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para ajudar o crescimento desse canal. Que o objetivo aqui é simplesmente compartilhar mais da palavra do Senhor. Nós não vamos falar aqui sobre religião, sobre placa de igreja, nada disso. Nós vamos falar aqui apenas sobre Deus e sobre a sua magnífica palavra. Tá bom? Que Deus venha te abençoar poderosamente, que o Espírito Santo de Deus venha ser sobre ti, e até o próximo.